nome em todo o tempo e ter sempre nos nossos lábios um louvor, entrar pelos seus átrios em ação de graças com louvor. Glória a Deus, porque a sua benignidade dura para sempre e é anunciada de geração em geração. A palavra, quando é plantada, diz que as raízes estão junto ao ribeiro e ainda dará fruto. A palavra de Deus é a água da vida. O favor de Deus na tua vida suplanta todas as riquezas que tu possas alcançar. Faz de ti um homem rico. O favor de Deus na tua vida faz de ti um homem resplandecente, que resplandece a luz de Cristo. Na sua natureza, Deus é amor. Deus ama porque faz parte dele. É a sua essência. É o seu coração mostrado aos homens. Deus prova isso. A cada segundo da nossa vida nós podemos comprovar a excelência do amor de Cristo na nossa vida. E não tem coisa mais maravilhosa para um ser humano que a cada segundo, cada palpitar do seu coração, ele pode experimentar essa proteção e esse amor que Deus tem com as nossas vidas. Amém? Nós estamos servindo ao Senhor em Brasil. O Brasil é um país de 198 milhões de habitantes, é um país gigantesco e está passando por uma das suas maiores crises. Historicamente é uma crise sem precedente, não? Devido aos altos níveis de corrupção dos governantes, devido à má gestão dos recursos naturais e tantas injustiças que são cometidas nas nações, que produzem crises, produzem conflitos, tudo por falta de amor também, não? E a Igreja do Brasil também está passando por uma crise. A Igreja do Brasil passa por uma crise profunda também. Ela é uma igreja que ela está crescendo para os lados, ela aumenta para os lados, mas ela não cresce para baixo. Ela não cresce em profundidade, ela cresce só para os lados. Então aumenta cada vez mais o número de adeptos, de rituais religiosos, aumenta cada vez mais o número de pessoas que vão às igrejas, mas os corações continuam vazios, porque em algum momento a igreja decidiu vender entretenimento e descuidar a palavra do Senhor. O que faz com que uma igreja cresça em profundidade, cresça para baixo, é fundar, afirmar na palavra de Deus. E quando tu descuidas a palavra de Deus, que é a palavra que salva, que liberta, é a palavra que cura, é a palavra que pode transformar a vida de um jovem, o Espírito Santo, através da palavra, faz de cada um de nós novas criaturas em Cristo Jesus. E quando nós descuidamos a palavra e começamos a criar entretenimento dentro das salas de culto, nós estamos criando crentes superficiais, imaduros, que não têm raízes, não estão fundamentados na palavra de Deus. Os púlpitos, eles se substituíram por bolas de cristal dentro das salas de reuniões. O púlpito passou a um segundo plano, com a desculpa de dizer que é para atrair jovens, imitando e copiando as atividades mundanas, as atividades seculares, trazendo-las para a igreja, e assim dizendo que é uma forma de atrair os jovens, mas em realidade é uma estratégia do inimigo para manter a juventude vazia, carente de conhecimento, carente da palavra de Deus. Então o mais importante de tudo é a palavra do Senhor, amém? Porque não existe nenhum poder criado maior que a palavra. A palavra de Deus, tu conheces algum poder mais forte que a palavra? A palavra tem um poder infalível, ela é poderosa, não existe outro poder maior que a palavra de Deus. E nós temos que confiar e viver debaixo dessa palavra.
Nós temos que crer no poder que tem a palavra de Deus para as nossas vidas. E não somente colocar-nos debaixo da ciência ou debaixo de outras ideologias ou filosofias, porque nenhuma delas é comparável ao poder que tem a palavra do Senhor na nossa vida. Então eu quero animar a Igreja de Lisboa, a Igreja Corpo de Messias, para que ela continue reverenciando a palavra, colocando a palavra em primeiro lugar, estudando a palavra, vivendo debaixo de graça e debaixo da palavra, que é a máxima autoridade que existe nas nossas vidas. Amém? Eu escolhi para compartilhar com vocês um texto que está em Gênesis, no capítulo 31. Ou 41, desculpe, Gênesis, capítulo 41. E vamos a ler desde o versículo 50. Eu escolhi a vida de José. José que, como vocês sabem, é um dos personagens bíblicos que mais semelhanças tem com Jesus. José, em realidade, na Bíblia, ele é uma tipologia, um tipo de Cristo no Antigo Testamento. Quando tu olhas para a vida de José e comparas e olhas para a vida de Jesus, tu vais encontrar muitas similitudes, muitas coisas semelhantes, não? Por exemplo, José, ele foi odiado pelos seus irmãos. José foi vendido por preço de escravo aos midianitas. Jesus também foi vendido. Jesus também era odiado pelos seus irmãos. José foi levado para o Egito. Jesus também foi levado para o Egito. José foi acusado falsamente por crime que não cometeu. Jesus também, inocentado, foi levado à cruz por um crime que ele não cometeu, inocente. José teve a graça de Deus para perdoar aos ofensores, àqueles que o prejudicaram, aos próprios irmãos que o venderam. E Jesus também, nas suas últimas palavras, perdoa a todos aqueles que o ofenderam, a todos aqueles que inocentemente o crucificavam, sem saber aquilo que estavam fazendo. E José foi instrumento de Deus também para salvar a toda uma nação. E Cristo, ao morrer na cruz do Calvário, ao sacrificar-se na cruz, ele também passa a ser o único, suficiente, eterno e exclusivo Salvador de todas as nações. Ele é o desejado de todas as nações e Cristo morre na cruz para salvar a toda a humanidade, para salvar a todas as nações que se arrependerem e crerem nele. E no meio de tantas semelhanças, eu quero ir ao versículo 50 de Gênesis 41. Já depois de que José foi atirado num poço sem água, e menos mal que não tinha água, senão morreria afogado, provavelmente, não? Já depois de que José, ainda no poço, ele é vendido aos midianitas, é vendido como um escravo, pelos seus próprios irmãos que o odiavam, que não suportavam a ideia de que ele era um dos filhos preferidos de papá, de que não suportavam a ideia de que ele teve um sonho, onde nesse sonho que ele teve, ele via os seus irmãos de alguma forma dobrados diante dele, inclinados diante dele, e para os irmãos isso era arrogância, era prepotência. José, que depois disso, não somente de ser escravo, ainda é acusado de um crime que não cometeu e é levado para a prisão. E na prisão ele era um simples hebreu, escravo, sem nenhuma perspectiva de futuro, sem nenhum... Eu penso que José, em algum momento, pensou que o sonho que ele teve não tinha nada a ver com ele, que não era para ele esse sonho, não é? Porque quando ele estava dentro do poço e se lembrava do sonho, de onde ele iria estar de pé, eu imagino ele dizendo, difícil vai ser eu realmente e serei exaltado depois disto. E pior ainda, depois de ter sido vendido e ter sido considerado escravo, pois
praticamente eram nulas as possibilidades de que o sonho se confirmasse na sua vida. E pior ainda, não só ser hebreu e ser escravo, senão estar preso. Eu creio que José várias vezes olhou e disse: esse sonho não era para mim, estava errado isso, não tinha nada a ver comigo. Certo? Alguma vez ele pensando, talvez, de que as coisas iam numa direção contrária àquilo que a palavra de Deus estava na sua vida. Mas Deus é fiel e tudo contribuiu para uma exaltação e para uma prosperidade na vida de José. E a palavra diz aqui que a José nasceram 2 filhos. E entre parênteses, é importante este entre parênteses, diz que, bom, aí não tenho parênteses, mas diz: antes que viesse o ano da fome. Eu quero refletir com vocês acerca disto, não? José recebe 2 presentes, 2 graças de Deus. Os filhos são presentes, são graças. José recebe 2 unções. José recebe 2 frutos, porque ele era fiel a Deus, antes de que viesse o ano da fome. Estava terminando o ano da fartura. Ele tinha conseguido reunir mais trigo que ninguém e havia trigo em abundância, diz a palavra. Mas quando vinha o ano da prova, estava para chegar o ano da dificuldade, o ano da crise, o ano de fome, o ano dos problemas, da escassez, antes de vir esse ano, Deus lhe dá 2 graças. Deus lhe dá 2 bênçãos, 2 unções. Uma delas chamada Manassés. Manassés, que é o primogênito, que significa a palavra: Deus me fez esquecer de todo o meu passado e de toda a casa do meu pai. Maravilhoso presente que Deus lhe dá a José. E logo lhe dá outra bênção também, outra unção, que é Efraim. Efraim, que significa que Deus me fez prosperar de onde ninguém mais prosperou. Que Deus me fez fecundo, me fez frutífero na terra da minha aflição. E o que Deus estava fazendo era preparando a vida de José para convertê-lo num instrumento de salvação de toda uma nação. O que Deus estava fazendo era preparar José para o ministério. Era preparar José para governar. José que, como sabeis, depois do rei era o administrador, era aquele que governava o Egito. E Deus quer que tu e eu sejamos instrumentos de salvação para esta humanidade. Deus quer preparar-te e Deus quer usar-te como nunca antes. Por isso, hoje, Deus me deu este texto, porque no teu espírito tu vais ter que receber a unção de Manassés e a unção de Efraim sobre a tua vida. E nós poderíamos sair daqui com esses 2 nomes, com essas 2 unções, que nos transformaria em instrumentos de salvação para toda a humanidade, em que nos daria uma capacidade, uma unção para poder fazer a obra do Senhor como Ele quer que nós façamos. Deus conhecia o coração de José. E, em primeiro lugar, ele falou de Manassés, lhe deu essa bênção de ele esquecer o passado. Porque Deus sabia que José, no fundo do seu coração, haveria muitas mágoas. Haveria ainda muitas coisas do passado enquanto à família. Ele foi traído por seus irmãos, maltratado, ele foi odiado por eles. Provavelmente isso criou nele algumas raízes de amargura. Provavelmente criou nele algumas mágoas, algumas feridas. E Deus não ia poder usá-lo com essas mágoas. Deus primeiro queria limpar o seu coração. Por isso lhe deu Manassés. Manassés, que significa Deus me fez esquecer o passado da minha vida. Para eu poder ser usado por Deus, para eu poder ser um administrador na casa do Senhor, para eu poder ser um instrumento de amor, de honra, para eu poder ser um servo do Senhor, eu tenho que estar completamente limpo do meu passado.
Quantos dizem amém? Porque Deus sabia que lá na frente, todas essas coisas iriam atrapalhar a gestão de José. Porque Deus sabe que lá na frente, tudo aquilo que tu não esqueces e guardas dentro do coração, te vai atrapalhar. E não te vai deixar gerir, não te vai deixar fluir no espírito, porque te vai paralisar toda essa mágoa do passado. Ou tu crees que José não se lembraria em algum momento daquele momento que lhe deram uma patada para dentro do poço? Ou tu não crees que em algum momento ele não se lembraria de que os irmãos o venderam como se ele fosse uma mercadoria? Como é que ele algum dia se colocaria diante dos seus irmãos, cumprindo o plano de Deus, se ele ainda tivesse alguma raiz contra eles? Por isso Deus lhe deu a unção de Manassés. E a unção de Manassés não é uma amnésia, como alguns pregadores dizem, não? Esquecer o passado como algo... Pum! O cara esqueceu tudo. De repente, de um momento para o outro, esquece tudo. Não existe isso. Agora, em Brasil, existe uma moda, assim, de produzir uma amnésia naqueles que são dependentes químicos. Uma palhaçada, de certo, não? Alguns pastores chamam os jovens para os púlpitos, lhes mostram droga a eles. A campanha se chama A Última Pedra. Já ouviram falar, não? A Última Pedra. Eles mostram droga, eles olham para a droga e o pastor lhe pergunta, tudo ensaiado, não? Lhe pergunta, isso o que é? Ele é crack, é cocaína. E ele, está tudo bem. E o pastor põe a mão sobre ele, e de repente ele diz, isto o que é? E ele, não sei. Não sei o que é isso, o que é isso? Esqueci o que era isso. Mentiroso. Vais a esquecer a pedra? O que tens é que ser liberto e perder a vontade de usar a pedra, não é? Então a amnésia espiritual não existe. Quando fala em Manassés não é dizer esqueci que eu era heroinome, esqueci tudo. Olha, eu lembro-me de ver-te lá no Aleixo e no Tarrafal. Eu? Não era eu. Não é essa unção que está falando a palavra. Sabes o que é? É lembrar-te de todas as coisas do teu passado, sem que isso te faça rolar uma lágrima sobre os teus olhos. É de forma que tu possas lembrar tudo aquilo que aconteceu no teu passado, sabendo que a palavra de Deus disse que não há nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus. Isso é um som de Manassés, é lembrar-me de tudo aquilo que aconteceu no meu passado sem criar nenhuma mágoa, nenhuma raiz de amargura dentro de mim. Porque alguns dizem, não, eu perdoei, mas também já esqueci e tal, eu já perdoei o meu esposo me traiu, o meu esposo me enganou, eu fui maltratado quando era jovem, a minha família me tratou muito mal, e eu já esqueci isso. Mas, passado 2 horas, estão novamente tocando esse assunto. Conheces alguém assim? Conheces alguém que diz, não, eu já perdoei o meu marido, já esqueci tudo o que ele me fez, mas todos os dias fala da mesma coisa. E todos os dias estão falando as mesmas coisas, dizendo que já perdoaram. E porquê isso? E quando falam, cai uma lagrimazinha do seu olho, porque ainda não receberam a unção de Manassés sobre as suas vidas. Porque quando tu tenhas essa graça de Deus sobre ti, tu te vais lembrar e simplesmente, normal, sabes que a Bíblia te garante o teu perdão, e não só o teu perdão, garante justificação, porque somos justificados diante de Deus. Declarados inocentes significa justificar. Somos declarados inocentes diante do Pai e não há condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Levanta a tua mão se tu creres nisso. Que maravilha! Então recebe no teu espírito essa bênção, essa graça de Manassés, para que o passado não venha atrapalhar a tua liderança, não venha atrapalhar o teu matrimónio, a tua vida conjugal, não venha atrapalhar a tua administração, e possas realmente ser uma pessoa livre,
Amém? Depois desse filho, que é o primogênito Manassés, também lhe deu outra unção mais, preparando-lo, como dissemos, para o ano da fome. Antes que viesse o ano da fome. Antes. Preparação. E lhe deu um filho chamado Efraim. Efraim, que significa fecundo. Me fez crescer na terra da minha aflição. Em outras traduções fala de prosperar de onde ninguém mais prospera. Hoje estamos em crise no Brasil e noutros países do mundo. Quando as crises se estabelecem nos países, as pessoas, os empresários e aqueles que fazem investimentos fogem dos países. Uma vez tivemos praticamente uma guerra civil em Bolívia e todos os empresários europeus deixaram de investir e fugiram do país. Era um país inseguro, com convulsão social. Era um país que não dava nenhuma garantia de investimento. No entanto, o Remar aproveitou a crise para poder fazer investimentos de onde ninguém investia. No entanto, nós quando chamamos a Miguel, dizendo de que o helicóptero de Argentina vinha a buscar a todos os portugueses, que éramos 8, eu e os meus 6 filhos. Não tem ninguém mais em Bolívia. Então era a única família praticamente que havia, éramos nós. E nos queriam evacuar. Claro, a minha esposa já estava dizendo, será que é a oportunidade agora de viajarmos já e sairmos desta guerra, deste conflito social? E Miguel ministrando-nos e dando-nos instruções para fazer investimentos de onde ninguém mais fazia. De aproveitar a crise para poder crescer, para poder frutificar no meio daquela aflição. E isso é tremendo, porque quando alguém te envia a algum lugar, quando alguém ou Deus, no caso, te manda para alguns lugares nunca ninguém prosperou neles, são lugares para muitos difíceis. Eu lembro-me de chegar a alguns lugares e chegar cheio de querendo empreender algo, e sempre tem um irmãozinho de turno que te diz, não dá para fazer isso aqui não, hein? Aqui já tentámos isso, não deu certo. Logo vais para o outro lado e diz, eu queria abrir ali um projeto gastronómico, Portugal, comida portuguesa e tal, e sai o irmãozinho e tal, não, isso não dá certo também, já tentámos antes, não prospera isso, não dá frutos. E tudo quando tu lhe tens que dizer a esse irmão, olha meu querido, eu tenho a unção de Efraim sobre a minha vida. Se aqui nunca prosperou, agora vai prosperar porque Deus está comigo. E porque eu tenho essa promessa de que de onde ninguém frutifica, eu vou frutificar. E de onde ninguém está prosperando porque a sociedade está em conflito, não tem prosperidade, a igreja de Cristo prospera. E os outros vão ficar admirados e vão dizer, meu irmão, o que é que passa contigo? Aqui todo mundo está sem dinheiro, todo mundo está vendendo tudo e tu estás comprando. O que é que está acontecendo contigo? O que é que tu tens de diferente? Que ministério é esse? A quem representas tu? O que está acontecendo contigo se não é uma corrente do mundo agora para investir, é para fugir e tu estás investindo? Querido, eu tenho a unção de Efraim sobre a minha vida. Efraim está sobre mim. E aqui onde todo mundo está aflito, eu vou conseguir prosperar. Eu vou conseguir ser fecundo no meio da terra da aflição. Amém? E diz a palavra então que acabaram-se os 7 anos, versículo 53, acabaram-se os 7 anos da fartura que havia na terra de Egito e começaram a vir os 7 anos de fome, como José tinha dito. E a fome em toda a terra. Toda a terra do Egito, mas em toda a terra do Egito havia pão. Amém? Agora vieram os anos difíceis. Agora o bicho vai pegar. Agora vem o tempo da prova, o tempo da fome, da escassez, o tempo da dificuldade. Mas agora eu estou preparado para enfrentar a crise. Porque não tem passado que me atrapalhe, não tem nenhuma raiz de amargura no meu coração que não me deixe fazer a obra do Senhor. E porque tenho a garantia, a promessa de Deus,
de que eu vou frutificar, de que estou chamado como igreja a frutificar, a dar frutos espirituais para o Senhor. Amém? A igreja, o país está em crise, a igreja está em crise e nós abrimos agora um refeitório de onde estamos dando de comer a mais de 200 pessoas por dia. De onde estamos mostrando o verdadeiro amor de Cristo, o verdadeiro Evangelho. Porquê o verdadeiro Evangelho? Porque nós estamos dando algo sem esperar nada em troca. O restaurante que nós abrimos, o custo é zero. Todo mundo que passa por dificuldades se pode alimentar nesse lugar. E já começou a produzir um pouco de conflito. As pessoas não entendem porque que nós pagamos um aluguer, temos gasto, nós estamos pagando para dar de comer àqueles que têm fome. Nós pagamos para dar de comer. Nós pagamos para poder obedecer ao mandato do Senhor, à missão que Deus nos dá. Nenhum empresário investiria 10 mil reais ao mês para poder dar de comer sem retorno algum. Nós não temos dinheiro, mas nós vamos buscar noutros lugares para garantir que aquelas 200 pessoas não fiquem sem alimento durante a semana inteira. Entre os 200 de fora, mais os 500 de dentro, são 700 bocas que nós temos que dar de comer todos os dias. Mas eu te vou dizer uma coisa, nunca faltou um prato de comida na mesa. Enquanto a igreja se está dedicando ao entretenimento. Enquanto os templos se enchem de pessoas para poder cantar, bailar e fazer tantas outras coisas que também glorificam ao Senhor e esquecer-se do verdadeiro Evangelho, que é dar de comer àquele que tem fome, que é vestir àquele que não tem roupa, que é ter compaixão pelos pobres e pelos mais necessitados. Entretanto, a igreja evangélica no Brasil é rica. É uma das igrejas mais milionárias que existe no mundo inteiro, cheia de ouro e prata, mas que está como a igreja de Laodiceia, morna, tíbia, que nem quente nem fria. Aí estão, praticando simplesmente rituais, brincando ao culto, igual que o católico vai à missa, o evangelho vai ao culto. É a mesma coisa, só muda o ambiente, digamos assim. E as mentes e os corações continuam vazios. Porquê? Porque a palavra de Deus, que para muitos é chata e aborrecida, foi colocada em segundo plano. Amém? Vamos terminar em Gênesis capítulo 48. Algo interessante também, algo profético e algo que espero que traga revelação à tua vida hoje. Vamos a ver o que aconteceu em Gênesis capítulo 48, desde o versículo 13. Diz assim a palavra: E tomou José a ambos, Efraim na mão direita e Manassés na sua mão esquerda, e fê-los chegar a ele. Mas Israel estendeu a sua mão direita e pôs sobre a cabeça de Efraim, ainda que era o menor, e a sua esquerda sobre a cabeça de Manassés, dirigindo as suas mãos avisadamente, ainda que Manassés era o primogênito. Na cultura judaica, naquele tempo, o irmão primogênito era colocado à direita para ser abençoado pelo patriarca, pelo seu pai. Era a tradição deles. Colocado à direita e era o primeiro a ser abençoado. Isso era como eles procediam e como a Bíblia nos ensina. E abençoou José e disse: O Deus em cuja presença andaram os meus pais, que me sustentou desde que eu nasci até este dia, o anjo que me livrou de todo o mal, abençoou estes rapazes. E seja chamado neles o meu nome e o nome dos meus pais, e multipliquem-se como peixes em multidão no meio da terra. Vendo, pois, José que o seu pai punha a sua mão direita sobre a cabeça de Efraim, foi mau aos seus olhos e tomou a mão do seu pai para transpor de sobre a cabeça de Efraim à cabeça de Manassés. Quando José viu que a ordem estava sendo invertida, quando José viu que o primeiro era Manassés e não Efraim,
E ele quis chamar a atenção de Israel, de Jacó, e ele disse, ele mexeu as mãos, disse, não, espera, te enganaste, primeiro Efraim, ou primeiro Manassés, e depois Efraim. E quis mexer nas mãos dele. Está ao contrário, não é assim, e tal, ele quis corrigi-lo. E o seu pai lhe disse, recusou e disse, eu sei, filho meu, também ele será um povo e também ele será grande, contudo, o seu irmão menor será maior que ele, e a sua semente será uma multidão de nações. E assim os abençoou naquele dia, dizendo, Israel abençoará, dizendo, Deus te ponha como Efraim e como Manassés. E pôs Efraim diante de Manassés. E eu quero terminar explicando um pouquinho o porquê disto. Porquê que Efraim foi colocado diante de Manassés. Porquê que Deus invertiu a tradição de colocar primeiro o primogênito e abençoá-lo em primeiro lugar. Primeiro seria Manassés, depois seria Efraim. Deus mudou tudo e colocou Efraim diante de Manassés. E o que quer dizer isto? Porquê isso? Porquê que Efraim agora é mais importante? Porquê que Efraim é mais que Manassés? Meu querido, nós vamos ter como igreja que frutificar até o último dia que estivermos aqui na terra. Efraim nos vai ter que acompanhar até ao último dia da nossa jornada aqui na terra. Todos os dias nós temos que levar Efraim com a nossa vida, porque nós estamos chamados a frutificar. Manassés já passou. Já está tudo curado. Aleluia. Eu já não tenho nada do meu passado que me atormente. Eu sou livre. Então Manassés, glória a Deus, já recebi essa graça. Agora eu me tenho que preocupar com Efraim. Agora eu me tenho que preocupar em levar frutos espirituais pelas nações. Agora quando eu tenho que me preocupar nisso e ocupar-me e dedicar todo o meu tempo, recursos e tudo em frutificar, em dar frutos espirituais para o Senhor, que é a nossa missão como árvores que somos plantados aqui. Entenderam a importância agora, porque é que Efraim é mais importante que Manassés? Porque a igreja tem que continuar a dar frutos até ao último dia da sua jornada aqui na terra. Amém? E foi estipulado em Israel como bênção em que eles se diziam e abençoavam, dizendo, Deus te ponha como Efraim e como Manassés. Quando os hebreus se cruzavam, eles diziam isso. Meu irmão, Deus te ponha como Efraim e como Manassés. Essa era uma forma de abençoar-se. Dizendo, meu irmão, recebe no teu espírito a unção de Manassés e a unção de Efraim. Recebe essas duas graças. Recebe essas duas bênçãos. Meu irmão, isso é maravilha. E agora põe Efraim diante. Efraim e Manassés. Vamos frutificar na terra da nossa aflição. Amém? Vamos a colocar-nos de pé para orar sobre esta palavra. Eu me gostaria que tu recebesses hoje esses dois presentes que Deus tem para ti. Eu me gostaria que tu hoje recebesses essas duas graças. Lhe podes chamar graças, frutos, bênçãos. Eu gosto de chamar unção, porque é como se nos capacitara para poder continuar realizando o trabalho, a obra do Senhor. Se alguém aqui ainda não tem problemas com a sua família, não se ajeitou com a família, se alguém aqui ainda está com remordimentos e com mágoas acerca do seu passado, acerca daquilo que lhe fizeram. Ah, pastor, mas você não tem nem ideia. Se você soubesse aquilo que me fizeram, você não falava assim. Alguns dizem, não. Se você soubesse por aquilo que eu passei, você não diria isso. Mas eu creio que Cristo morreu na cruz do Calvário e derramou até a última gota do seu sangue para limpar e purificar os nossos corações. E recebe Efraim na tua vida.
para podermos ter consciência de que a nossa vida deve estar, as nossas árvores devem estar abundantes em frutos espirituais. Pai querido, Pai amado, muito obrigado por esta manhã, pelo louvor, pela família que está reunida, pelo privilégio de sermos instrumentos de salvação, de honra, instrumentos de amor nas Tuas mãos. Muito obrigado por essas graças, esses presentes, essas unções que Tu nos provês para capacitar-nos para os anos de fome, para as dificuldades, para as provas, para podermos ser cada vez mais usados por Ti. Senhor, que nunca mais esqueçamos estas dádivas e podamos levar conosco esses nomes dentro dos nossos corações, Senhor. Muito obrigado por tudo que estás fazendo nesta manhã. Em nome de Jesus. Amém.